Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que você sabe trata aqui de assuntos do seu interesse. Desde que a recuperação judicial foi criada há 5 anos, em substituição à concordata, centenas de empresas em Mato Grosso vêm se utilizando dessa modalidade para buscar o equilíbrio financeiro e evitar a falência. Sobre como a recuperação judicial muda a vida de empregadores e empregados e quais os seus reflexos na Justiça do Trabalho, a gente conversa agora com o juiz André Molina, que também é professor de Direito. Obrigada, doutor André, por o senhor ter vindo aqui com a gente e eu queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a diferença entre a antiga concordata e essa recuperação judicial. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, são institutos diferentes, muito embora se prestem ao mesmo objetivo. Pela legislação comercial anterior, a concordata era um instrumento que poderia ser utilizado pelo empresário, pelas empresas que não tinham condições de pagar as suas dívidas, mas ao mesmo tempo não estavam tão endividados ao ponto de estarem falidos. Era como se fosse uma posição intermediária entre a empresa sadia e aquela falida. E o que é que se fazia concordata? O empresário fazia uma proposta ao juiz da causa, ao juiz da concordata, para que pagasse aquela dívida ou 50% à vista ou até 100% parcelado em 2 anos. Então haveriam tratativas, discussões com os credores para que se optasse por alguma dessas modalidades. E a partir do momento em que o juiz acolheu esse pedido, essas dívidas eram pagas conforme o prometido, 50% à vista, repito, ou até 100% em 2 anos. A grande questão é que a concordata só alcançava alguns tipos de dívidas, as dívidas consideradas quirografárias ou, em linguagem simples, as dívidas vulgares, as dívidas simples sem privilégio. Ou seja, já se percebe que a concordata anterior não alcançava os créditos trabalhistas. Então, concedida a concordata a esse empresário, ele teria esse fôlego para pagar os seus créditos simples. Mas a questão dos trabalhadores, ele tinha que quitar continuava dentro da normalidade. Isso, dentro da normalidade, correndo normalmente, as ações na Justiça do Trabalho continuavam executando e cobrando normalmente. Qual foi a grande inovação com a recuperação judicial? A recuperação judicial aprimorou esse instituto da concordata. A recuperação também é utilizada naqueles casos em que a empresa não tem condições de pagar os seus créditos, mas também não está ao ponto de estar falida. Só que a recuperação aprimora na medida em que ela abarca uma série de outros créditos. Quando na concordata eram só os créditos simples, agora na recuperação todos os créditos são englobados, à exceção dos tributários. Mas, como o próprio nome diz, é uma recuperação judicial. Então ele continua tendo que submeter o pedido a um juiz, precisa de ter um planejamento também para pagar essas dívidas? Sim, sim. A nova lei prevê, na verdade, 2 hipóteses de recuperação. A recuperação extrajudicial, em que o devedor, o empresário, discute com os seus credores, aprova um plano e submete à homologação do juiz. Essa extrajudicial, mas é muito pouco utilizada por causa da divergência na discussão do plano. A maioria das recuperações são as de modalidade judicial, em que ele apresenta um pedido ao juiz, há debate, há assembleias para se aprovar um plano, e aí ele tem um prazo máximo de 2 anos para pagar aquelas dívidas e recuperar. Doutor, logo que a lei foi criada em 2005, empresas de grande visibilidade no Brasil aderiram ou entraram com pedido de recuperação. Exemplo da Parmalat, da Bombril, e que estão aí, né, firmes, fortes até hoje. Em Mato Grosso, na época, também uma grande empresa, que também entrou com pedido foi a TUT Transporte, também com trabalhadores no estado todo. Tal. Que empresa? Só grandes empresas podem participar? Não, a legislação de recuperação prevê que qualquer empresário, o empresário atual, né, do Código Civil atual, é aquela antiga firma individual, então um empresário simples, grandes corporações, microempresas, empresas de pequeno porte, todas elas podem ser abarcadas por um plano de recuperação. A lei traz apenas, basicamente, 2 exceções. Aquelas sociedades de economia mista, empresas públicas, que têm capital público investido, o exemplo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, essas não podem entrar em recuperação, e também as instituições financeiras, englobando bancos, cooperativas de crédito e associações financeiras. Então essas são as 2 únicas exceções. De resto, empresários e empresas, todas elas podem pleitear recuperação.
Doutor, mais recentemente, diversos frigoríficos, usinas de álcool também entraram com pedidos de recuperação judicial aqui em Mato Grosso. Que reflexos que essas ações, esses pedidos trazem ou trouxeram para a Justiça do Trabalho? Sim, os reflexos são vários, porque como eu disse há alguns instantes atrás, com a nova lei de recuperação agora, os créditos trabalhistas também foram abarcados pela recuperação. Então há toda uma suspensão de crédito trabalhista, há uma necessidade de discussão, há uma necessidade de habilitação depois no juízo da falência. Então a cobrança dos créditos trabalhistas foi de uma certa forma modificado o procedimento com a recuperação judicial. Mas então aquela primeira fase do processo em que o trabalhador e o empregador estão discutindo ainda que direitos tem, esse permanece intocado independentemente da empresa estar em recuperação ou não? Sim, permanece normalmente, a competência é da Justiça do Trabalho, o trabalhador vai fazer a sua reclamação, escolher o seu advogado de confiança, apresentação de defesa, o trâmite é normalmente o mesmo. O procedimento vai ser só no momento de cobrança. Depois que o crédito dele foi fixado, foi liquidado, não há uma discussão quanto a valor, é que aí o procedimento de recebimento é que muda, é adaptado. Doutor, e com relação a número de processo? O fato de uma empresa entrar em recuperação, isso necessariamente aumenta o número de processos trabalhistas? Não necessariamente importa nesse aumento. Por quê? A grande diferença é que uma empresa em falência ela é encerrada e aquela sua massa de bens vai ser arrecadada para o pagamento das dívidas. E a empresa em recuperação não. Ela continua funcionando normalmente, as suas plantas produtivas continuam da mesma forma funcionando. Então, necessariamente não há dispensa de trabalhadores e não há descumprimento de obrigações. O que pode acontecer em muitos casos é que, como essas empresas em recuperação estão sem fôlego, elas optam por fechar algumas filiais, elas enxugam toda a sua administração para tentar cumprir a recuperação. Então, nesse procedimento de enxugamento é que, infelizmente, às vezes acontece, né, dispensa em massa, fechamento de algumas plantas empresariais, como se deu com os frigoríficos aqui no interior do estado de Mato Grosso. Doutor, com relação ainda a essa questão da suspensão da fase de execução do processo trabalhista, quando a empresa está em recuperação, teve uma discussão logo no início, logo que a lei foi sancionada, com relação a se os trabalhadores, se os créditos trabalhistas não seriam prejudicados. Advogados que militam na área trabalhista, até alguns juízes do trabalho questionavam, né, levantando essa questão de que o crédito do trabalhador, por se tratar de uma verba alimentar, não deveria ser submetida a esse tratamento comum. Qual que é a sua avaliação? Sim, a questão do prejuízo depende muito do ponto de vista, Aline. Porque em termos anteriores, como eu me referi à concordata, existia a possibilidade de se pagar os créditos em até 50% à vista. Então, em resumo, o que é a recuperação? Em termos bastante pragmáticos, é que aquela empresa, aquele empresário não tem condições de saldar no momento do vencimento 100% de seus créditos. Então a recuperação é um sacrifício conjunto de todos os credores para que receba parte de seus créditos com algum sacrifício. Só que os trabalhadores, os créditos trabalhistas, os decorrentes de acidente de trabalho, eles são de todos os créditos os menos sacrificados, porque eles devem ser o primeiro a serem cumpridos. Se a recuperação, ou no caso mesmo da falência, os bens não são suficientes a quitar todo o acervo de dívidas, primeiro se quita os créditos trabalhistas e decorrentes de acidente. Então, houve um prejuízo, a depender da celeridade no recebimento, houve um prejuízo, porque há prazos que tem que se respeitar. Mas no fundo mesmo, no valor do crédito a se receber, a meu juízo, não há um prejuízo. Há uma parte de sacrifício para que todos possam receber o seu dinheiro. Doutor, e uma empresa que já tenha entrado com um pedido de recuperação, ela pode entrar novamente daí 2, 3 anos, ou uma vez pedido, nunca mais a empresa pode entrar? Como é que funciona esse procedimento? Mas isso o senhor explica daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da Vara do Trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã.
Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje trata dos reflexos da recuperação judicial na vida de empregados e empregadores. Para isso, a gente está conversando com o juiz André Molina, que está aqui para responder as nossas questões. Doutor André Molina, qual que é o procedimento para uma empresa que entrou com um pedido de recuperação? Ela precisa elaborar um plano, ela que elabora, são os credores, ou é o juiz? Quem é que dá a palavra final? Aline, o procedimento de recuperação judicial, eu vou tentar resumir, ele é bastante simples, não tem nada de muito complexo. Como eu disse, essas empresas que encontram-se sem fôlego para pagar suas dívidas, desde que preencham alguns requisitos, devem fazer esse requerimento de recuperação ao juiz cível, ao juiz da falência de recuperação. Basicamente, quais são os requisitos? A empresa estar constituída há pelo menos 2 anos e desde que nos últimos 5 anos não tenha feito pedido anterior de recuperação. Então, aqui é um dado importante. Entre uma recuperação e outra, no mínimo, deve ter havido o esgotamento do prazo de 5 anos. Então, preenchido esses requisitos, ela vai fazer o pedido ao juiz e vai justificar em sua petição por qual razão ela pleiteia entrar em recuperação, junta certidões, provas e tudo mais. O juiz, verificando preenchidos esses requisitos, o juiz vai acolher o pedido de recuperação e na mesma decisão vai determinar a suspensão de todos os processos contra a empresa por 180 dias. Dentro deste prazo de 180 dias, a empresa vai apresentar um plano, como é que ela pretende quitar aqueles créditos. Seguem-se discussões, debates com os credores e uma assembleia vai aprovar o plano, dentro do prazo de 180 dias. Aprovado o plano, aí ela tem a concessão de um novo prazo para poder executar o plano. E em relação aqui ao que nos toca o direito do trabalho, o prazo máximo para que as dívidas trabalhistas sejam quitadas no plano é de 1 ano, ressalvando que aqueles valores de até 5 salários mínimos devem ser quitados em 30 dias. O senhor falou em credores. Os trabalhadores que são credores de empresas em recuperação também participam desta aprovação desse plano? Sim, participam desde que suas dívidas estejam consolidadas. Ele já está com um processo na Justiça do Trabalho, o processo já foi discutido, já chegou a valores, então ele também, como qualquer outro credor, ele vai se habilitar lá na recuperação e vai discutir, vai poder impugnar o plano de recuperação, vai poder recorrer perante o juiz cível da recuperação. Ele tem todas as prerrogativas, até porque o crédito trabalhista é um dos mais importantes no plano de recuperação. Mas isso, doutor, se ele já tiver, como o senhor disse, a dívida consolidada, ou seja, se ele tiver já uma decisão, se ele já tiver uma sentença com esses valores. Sim, exatamente, porque pode ser que o seu processo esteja no início e a sentença vai ser a ele desfavorável. Então o juiz vai reconhecer que ele não tem direito a crédito nenhum. Então não há de se falar em pagamento na recuperação. E com relação, queria que o senhor fizesse esse detalhamento que o senhor fez do processo de recuperação, o detalhamento no caso dos processos trabalhistas, do trabalhador que já tem esse valor, esse direito reconhecido. Qual deve ser o procedimento dele? Ele aguarda, o seu advogado deve aguardar esse prazo de 1 ano? Como agir? Sim. Na primeira fase do processo trabalhista, praticamente não muda nada. A única mudança é que o juiz do trabalho tem que informar o juiz da recuperação que está sendo discutido aqui uma dívida provavelmente pertencente à empresa recuperando. Só isso. Consolidada a dívida, o juiz profere a sentença, se for o caso, o tribunal revisa a sentença, confirmada a dívida ou crédito do trabalhador e, estando em recuperação, as execuções trabalhistas serão suspensas por aquele prazo que eu disse de 180 dias. Quando o credor trabalhista, ele vai participar ativamente na aprovação do plano, vai inscrever a sua dívida no plano normalmente. Dentro desse prazo, o seu crédito tem que ser inscrito no plano de recuperação. Estando o seu crédito líquido, estando o seu crédito discutido na Justiça do Trabalho e ele habilitou a certidão dele lá no juízo da recuperação, o trabalhador vai ter que aguardar o prazo de até 1 ano para receber o seu crédito com as correções normalmente aprovadas no plano. A exceção, repito, aos valores de até 5 salários mínimos que devem ser pagos no plano em 30 dias. Doutor, e essa habilitação que ele faz lá na Justiça Comum, onde está sendo discutida a questão da recuperação da empresa, ele entra em numa escala privilegiada ou ele entra na escala normal dos credores? Sim, o credor trabalhista, a partir de que seu crédito é confirmado na Justiça do Trabalho, ele recebe na Secretaria da Vara uma certidão com o seu crédito líquido, com as atualizações, com os créditos
previdenciários, tributários, e o seu advogado, a partir dessa certidão, vai procurar o administrador judicial, segundo diz a lei, e vai requerer ao administrador que ele posicione aquele crédito trabalhista de forma privilegiada na recuperação. Então ele vai constar da recuperação para que o crédito seja pago, como eu disse, no prazo máximo de 1 ano. Doutor, toda essa questão que a gente está discutindo agora trata da fase de execução, né, que é a parte em que o trabalhador vai efetivamente receber, né, o dinheiro, o seu crédito, aquilo que ele tem direito. E eu não posso deixar de passar a oportunidade, tendo o senhor aqui, da gente falar sobre essa questão da execução na Justiça do Trabalho, né, que é essa parte que quem vem buscar a Justiça do Trabalho considera a mais importante, né, que é efetivamente ter acesso ao dinheiro. E aí eu pergunto ao senhor, a execução é uma fase difícil mesmo, né, no judiciário como um todo, e a Justiça do Trabalho não é exceção. O que pode ser feito, na sua avaliação, que passos, que medidas podem ser tomadas para agilizar essa fase final do processo? Sim. O grande problema em toda execução, como já dito, na Justiça Estadual, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, é, infelizmente, a ausência de bens. Porque a execução de verbas cíveis, de verbas trabalhistas, só se faz mediante penhora de valores de bens. Em alguns casos, a depender do empregador, ele não possui mais bens passíveis de penhora. Aí é que se inicia um procedimento bastante tortuoso de busca de bens em nome de sócios, busca de bens em nome de empresas coligadas, grupo de empresas. E todo esse procedimento é bastante tortuoso e desgastante. Até bem recentemente, um dos mecanismos que eram utilizados era a possibilidade de prisão dos depositários infiéis. E o Supremo Tribunal Federal decidiu bastante recentemente que não mais se admite a prisão de depositário. Então, o único mecanismo mesmo que se tem para a efetivação do crédito trabalhista é a busca de bens. Recentemente também, nos últimos anos, muitos instrumentos foram colocados à disposição do juiz do trabalho para poder facilitar essa busca de bens, como convênios, a pesquisa Bacen-Jude, que é a consulta daquele valor da execução em contas financeiras do executado, os convênios com cartório, Detran, imposto de renda, para que o juiz e o advogado da parte que está cobrando tente ter acesso da forma mais rápida possível, mas nem sempre isso é muito fácil, muito rápido de acontecer. No caso em que, mesmo depois de todas essas buscas, doutor, não se consegue, o que acontece com esse processo? Sim, esgotadas todas as tentativas de busca de bens de cobrança, o caminho do processo aí a um arquivo provisório e fica aguardando até que o executado adquira novos bens ou tenha fôlego para poder pagar a dívida. E se não encontrando bens, o processo fica aguardando em arquivo até a manifestação do interessado. Doutor, recentemente agora, nesse mês de janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que nos casos dos processos que não conseguiram concluir a execução e que vão para esse arquivo provisório, como o senhor disse, que seja expedida uma certidão de crédito, ou seja, um documento para que o trabalhador, dizendo quanto que o trabalhador tem direito e quem deve esse dinheiro para ele. Qual é a importância de uma certidão de crédito? O que isso muda? O que fazer com esse documento? Sim, a expedição da certidão gera alguns efeitos práticos. O primeiro deles é aquele processo que ficava guardado em arquivo sem solução, ele constava como um processo em aberto, um processo não resolvido pela justiça, muito embora o juiz ou o advogado procurasse todos os meios para satisfazer. Agora, com a expedição da certidão, o processo é resolvido, porque a justiça utilizou de todos os meios para tentar conseguir bens e não obteve êxito, então o processo é resolvido e dá àquele credor um documento que ele tem aquele crédito a receber. E com aquela certidão em mãos, ele pode tomar dois caminhos, basicamente. Aguardar bens do executado, que ele possa adquirir, possa readequar energias financeiras, quando ele propõe uma cobrança a partir daquela certidão. E uma outra possibilidade que alguns têm caminhado nesse sentido, que a legislação também permite, é a possibilidade, por exemplo, de protesto em cartório. A partir daquela certidão de crédito trabalhista, o devedor pode ser protestado. Isso vai gerar para ele uma série de inconvenientes, de financiamentos, perda de créditos bancários, o que pode compeli-lo a querer pagar o crédito trabalhista. Doutor André Molina, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, e a gente chega ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este programa a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos.
E que assunto você gostaria que nós discutíssemos aqui? Envie a sua sugestão no nosso endereço eletrônico que está agora no vídeo. Obrigada e até o próximo programa.